Olá pessoal, conforme prometido estou de volta para falar agora da quase nacionalidade, mas antes de falar da quase nacionalidade, pessoal, eu vou voltar um pouquinho aqui para falar um pouco para vocês ainda dentro da questão da naturalização, da nacionalidade adquirida, uma questão importante que eu devia ter falado no vídeo anterior, vou falar agora, tá? Discute-se se esse direito à naturalização, esse direito à nacionalidade adquirida, se é um direito subjetivo ou se existe discricionariedade por parte das autoridades brasileiras em concederem ou não a nacionalidade adquirida. Entenderam, pessoal? Vou explicar um pouquinho melhor. Vou tentar, né? Aqui, tá? Nacionalidade ordinária. O sujeito passou por um processo de naturalização, ou, em se tratando de um originário de país de língua portuguesa, ele está residindo no Brasil, né, há mais de um ano ininterrupto e possui idoneidade moral. Né? Se ele preenche esses requisitos, ou se ele passou por um processo de naturalização, automaticamente ele tem direito subjetivo, ele pode invocar, né, esse dispositivo constitucional para fazer valer o seu direito à nacionalidade, e a autoridade brasileira não pode se opor a este direito subjetivo, ou existe uma discricionariedade por parte da autoridade brasileira em, mesmo havendo preenchimento dos requisitos, tanto aqui quanto aqui na naturalização extraordinária, 15 anos ininterruptos no Brasil, sem condenação penal, preenchidos os requisitos, tanto na ordinária quanto na extraordinária, né? Adquire-se um direito subjetivo, pode-se exigir a naturalização, a nacionalidade adquirida, ou ainda fica um juízo de discricionariedade por parte da autoridade brasileira em conceder ou não essa nacionalidade. Tá certo, pessoal? Há muita discussão sobre isso na doutrina, mas o que prevalece, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é que na naturalização extraordinária existe sim discricionariedade. Existe sim discricionariedade. Mesmo a pessoa preenchendo todos os requisitos da naturalização ordinária, por conta de se tratar de um ato de soberania nacional, a autoridade brasileira pode, num juízo discricionário, motivadamente negar a nacionalidade àquele que a pleiteia nos moldes da naturalização ordinária. Tá bem? Todavia, por um outro lado, a mesma doutrina majoritária, a jurisprudência majoritária, entendem que aqui, na naturalização extraordinária, tá, existe sim direito subjetivo. Quem preenche esses requisitos, 15 anos ininterruptos de residência no Brasil, tá, e ausência de condenação penal, esse aqui, esse faz jus à nacionalidade brasileira e não há discricionariedade por parte das nossas autoridades, ou seja, elas têm que conceder necessariamente nessa hipótese aqui, a naturalização. Tá certo? E de onde vem essa conclusão? Vem justamente da expressão que está no texto constitucional, desde que requeiram. A Constituição fala, olha, aqueles que moram no Brasil há mais de 15 anos, residem há mais de 15 anos no Brasil e não possuem condenação penal, fazem jus à nacionalidade brasileira, da forma adquirida, derivada, desde que a requeiram. Então a doutrina e a jurisprudência passam a entender que o único elemento necessário aqui é a requisição, é o requerimento por parte do interessado junto à autoridade brasileira. Aqui basta que ele requeira, não tem como negar. E aqui não, aqui a autoridade brasileira poderia estabelecer um juízo de valor, um juízo discricionário e mesmo com o preenchimento de todos os requisitos, negar a naturalização. Tudo bem, pessoal? Visto isso que ficou faltando, vamos lá para a quase nacionalidade. Trata da hipótese, a quase nacionalidade trata da hipótese dos portugueses no Brasil.
Existe por parte da Constituição um tratamento diferenciado no que tange a questão da nacionalidade em relação aos patrícios portugueses, né? Os nossos irmãos portugueses lá do outro lado do Atlântico, tá certo, pessoal? Como que a Constituição trata os portugueses no Brasil, né? Ela fala o seguinte, olha, portugueses, desde que possuam residência permanente no Brasil e desde que haja reciprocidade em Portugal em favor dos brasileiros, os portugueses terão aqui no Brasil os mesmos direitos dos brasileiros, salvo exceções previstas na Constituição Federal. Tá? Por que isso é chamado de quase nacionalidade? Note, pessoal, neste caso aqui, o português, ele não deixa de ser português. Ele não se torna brasileiro, ele não se naturaliza brasileiro. Ele continua com a sua nacionalidade originária portuguesa. Tá certo, pessoal? Porém, ele vai receber no Brasil o mesmo tratamento de um brasileiro. Como se brasileiro fosse. Tá certo? Ele vai continuar sendo português, mas vai ter o mesmo tratamento de um brasileiro. Tá certo, pessoal? Para tanto, basta o quê? Né? Que esse português tenha residência permanente no Brasil e que haja reciprocidade, ou seja, que este mesmo tratamento seja conferido em Portugal para os brasileiros residentes em Portugal. Tá certo? E essa reciprocidade de tratamento, ela está prevista na Convenção sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre brasileiros e portugueses, assinada em 1972. É o decreto 70.391 de 72. Tá certo, pessoal? Por isso, né, os imóveis em Portugal, né, são dos mais valorizados na Europa. Um imóvel hoje em Portugal, fazendo um parênteses aqui, né, é mais valorizado que um imóvel na Suíça, né? Imóveis em Portugal são muito caros, tá? Por quê? Porque existe um fluxo muito grande de brasileiros interessados em adquirir imóveis em Portugal. Para quê? Para irem residir em Portugal, para receber a reciprocidade dos portugueses, para morar em Portugal, né, vivendo lá como se português fosse, tá certo? Por conta dessa reciprocidade de tratamento. Tá certo, pessoal? Beleza? A questão que se coloca aqui é a seguinte: a Constituição fala que, neste caso, o português terá os mesmos direitos dos brasileiros, salvo exceções previstas pela própria Constituição. E aí vem a pergunta: esses mesmos direitos dos brasileiros são os mesmos direitos de um brasileiro nato ou são os mesmos direitos de um brasileiro naturalizado? A Constituição não fala, tá? E a doutrina e a jurisprudência, de forma quase unânime, têm concluído, tá, que se trata dos mesmos direitos de um brasileiro naturalizado. Não de um brasileiro nato, mas de um brasileiro naturalizado. E da onde vem essa conclusão, turma? Do final lá do dispositivo constitucional, que diz, olha, os portugueses, né, que possuam residência permanente no Brasil, né, desde que haja reciprocidade aos brasileiros em Portugal, terão os mesmos direitos dos brasileiros. Aí vem a ressalva, vírgula, salvo exceções previstas na Constituição Federal. Isso está dizendo que é possível, sim, a Constituição Federal estabelecer distinção de tratamento, no caso da quase nacionalidade. E a Constituição Federal não faz distinção de tratamento em prejuízo de brasileiro nato. Brasileiro nato não pode sofrer distinção de tratamento, só brasileiro naturalizado. Então a doutrina e a jurisprudência concluem, olha, quando a Constituição diz que este português, né, vai ter o mesmo direito de um brasileiro, não especifica, um brasileiro, salvo exceções previstas na Constituição, qual é o brasileiro que pode ter direito excepcionado na Constituição? O brasileiro naturalizado. Então, conclui-se que esta quase nacionalidade
dá ao português no Brasil os mesmos direitos de um brasileiro naturalizado. Beleza, pessoal? Esta é a quase nacionalidade, a questão dos portugueses no Brasil, tá? E já comecei a falar um pouquinho de distinção de tratamento entre brasileiro nato e naturalizado. Vou agora aprofundar um pouco mais essa questão com vocês, né? Falando agora do artigo 12, parágrafo 2º da Constituição Federal, que trata justamente de distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Tivéssemos em sala de aula, pessoal, eu ia perguntar para vocês assim, né? É possível que a lei estabeleça distinção de tratamento entre brasileiro nato e naturalizado, tá? Normalmente, pessoal, quando eu faço essa pergunta, tá? Como eu já venho induzindo o aluno, tá? De que existe diferença de tratamento entre um brasileiro nato e um brasileiro naturalizado, né? Que não são os mesmos os direitos dados a um brasileiro nato e a um brasileiro naturalizado, e a gente vai ter acabado de ver a questão do português, que tem tratamento de brasileiro nato, que pode ter direitos excepcionados. Quando eu entro neste tópico e faço esta pergunta, é possível que a lei estabeleça a distinção de tratamento entre um brasileiro nato e um brasileiro naturalizado? Quase todo mundo responde sim, tá certo? E eu respondo não. Aí todo mundo fica, né, com aquela cara, what? Né? Ninguém entende nada. Você acabou de falar que é possível a distinção de tratamento e agora diz que a lei não pode estabelecer distinção de tratamento? Existe uma questão sutil aí, pessoal. É possível estabelecer distinção de tratamento, sim, entre brasileiro nato e naturalizado. Aí o aluno fica assim, o professor está doido, acabou de falar, né? Mas a distinção tem que ser feita pela própria Constituição Federal. Tá certo? Qualquer distinção de tratamento que se estabeleça entre um brasileiro nato e um brasileiro naturalizado há de vir necessariamente da Constituição Federal. A lei, a norma infraconstitucional, pessoal, não pode estabelecer distinção de tratamento entre brasileiro nato e naturalizado, sob pena de ser declarada inconstitucional. Tá bem, turminha? Beleza? Deu para entender isso? Olha aqui, ó, é justamente o que eu estou dizendo aqui, reproduzindo mais ou menos ali o parágrafo 2º do artigo 12 da Constituição. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos, faltou aqui previstos, na Constituição Federal. Tá certo? Salvo nos casos da Constituição Federal. Tá certo? Então, quando eu falo em lei em sentido amplo, né, as espécies normativas lá do artigo 59 do processo legislativo, tá certo? Lá do artigo 59 da Constituição, né, emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias e assim por diante, nenhuma espécie normativa pode estabelecer, lei em sentido geral, distinção de tratamento entre brasileiro nato ou naturalizado, exceto a própria Constituição, exceto a norma de natureza constitucional. E a Constituição faz, pessoal, ela estabelece algumas distinções de tratamento que eu trago para vocês aqui. Primeiro, com relação a cargos que são privativos de brasileiros nato. Isso aqui nós vamos ver já no próximo slide. Assentos no Conselho da República, tá? 6 assentos no Conselho da República, vocês vão dar uma olhadinha lá no dispositivo, são reservados a brasileiros nato. Propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão, né? A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão no Brasil também é dada exclusivamente a brasileiro nato, ok? E as hipóteses de extradição, também a distinção de tratamento no tocante a brasileiro nato e naturalizado. Isso aqui também eu vou falar com vocês. Tá bem, pessoal? Para não perdermos tempo, vamos ver aqui a questão, então, dos cargos privativos de brasileiro nato.
Quais são os cargos que a Constituição prevê como privativos, exclusivos de brasileiros nato, pessoal? Vamos lá. Primeiro, presidente e vice-presidente da República. Só brasileiro nato pode ser presidente ou vice-presidente da República. Segundo, presidente da Câmara. Terceiro, presidente do Senado Federal. Presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal. E aqui eu já falei dos dois juntos para chamar a atenção de vocês de uma coisa, pessoal. Brasileiro naturalizado pode ser deputado federal? Brasileiro naturalizado pode ser senador? A resposta é sim. Brasileiro naturalizado pode ser deputado, brasileiro naturalizado pode sim ser senador. O que não pode é presidir a Câmara dos Deputados. O que ele não pode é presidir o Senado Federal. A presidência das casas legislativas são exclusivas de brasileiros natos. Aqui não pode ser brasileiro naturalizado, tá? Ultimamente, quando eu dou essa questão, sobretudo em cursinho, alguém já levanta a mão, né? Professor, mas o Rodrigo Maia, ele nasceu no Chile, né? De fato, o Rodrigo Maia nasceu no Chile. Chile, né? Porém, ele é filho de pais brasileiros. Ele tem a nacionalidade originária, não pelo ius solis, mas pelo ius sanguinis. Então, ele é brasileiro nato, né? Fazer o quê? Ele pode ser presidente da Câmara dos Deputados. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Tá? Ele até pode ser cidadão chileno, pelo ius solis. Aí vai ser aquele caso de dupla nacionalidade. Tudo bem? É possível? É possível, né? Muita gente no Brasil tem nacionalidade, por exemplo, japonesa ou italiana, porque os ascendentes vieram do Japão e da Itália. Então, pelo ius sanguinis, nacionalidade italiana e japonesa. Mas como nasceram no Brasil, também tem a nacionalidade brasileira, por conta do ius solis. Tá bem, pessoal? Então, o que não pode é presidir a casa, tá? Por que pode ser deputado, pode ser senador, mas não pode presidir a casa? Aqui tem uma sutileza, pessoal, preste atenção. Ó, na verdade, a ideia central é que só pode presidir o país, o cargo mais importante da República, ele é reservado necessariamente a um brasileiro nato. Então, pensem assim, para vocês não errarem. Só senta na cadeira de presidente um brasileiro nato. Brasileiro naturalizado nunca vai sentar na cadeira de presidente da República, tá certo? E aí vocês vão ver que depois do presidente aqui, todos os que vêm estão até aqui, estão na linha de sucessão do presidente, de substituição do presidente da República, tá certo? Na falta do presidente, assume o vice. Na falta do vice, o presidente da Câmara. Na falta do presidente da Câmara, o presidente do Senado. Na falta do presidente do Senado, o presidente do STF. Só que no caso do STF, não é apenas o presidente, mas todos os ministros necessariamente têm que ser brasileiro nato. Tá certo? Então é só você pensar na linha de sucessão do presidente da República e você vai entender por que esses cargos, vice, presidente da Câmara, presidente do Senado e ministro, necessariamente tem que ser brasileiro nato. Tá bem? Com relação aos ministros, fica a ressalva, não é só o presidente. Para ser ministro do Supremo, precisa ser brasileiro nato. Membro de carreira diplomática, aquele que vai representar o Brasil no exterior, tem que ser necessariamente brasileiro nato. Oficial das Forças Armadas, tá? Cuidado, pessoal. Não oficial pode ser brasileiro naturalizado, mas o oficial das Forças Armadas necessariamente tem que ser brasileiro nato. E por fim, cuidado de novo, ministro de Estado da Defesa, tá? Esse aqui foi introduzido por emenda constitucional. Ministro de Estado da Defesa tem que ser brasileiro nato. E o ministro da Justiça? Não. E o ministro da Economia? Não. Né? E o ministro da Saúde? Não. Aí o ministro da Saúde, hoje caiu mais um, né? Eu estou gravando aqui hoje, dia 15, né? Hoje caiu o Taish, né? Pela manhã. Mais um ministro. Tá bom, porque a gente quase não tem problema com saúde no Brasil. Saúde no Brasil tá uma beleza, não tem pandemia, tá tudo resolvido, tem vaga no hospital para todo mundo.
hora boa, né, para a gente fazer uma troca de ministro. Por que não uma experiência? Aproveitando que as coisas estão todas, né, estáveis, tudo legal. Ministro da Saúde pode ser brasileiro naturalizado, né? Nós tivemos recentemente um ministro, na era Bolsonaro, né, o primeiro ministro da educação do Bolsonaro, salvo me engano, era colombiano, né? Era um colombiano. Tá? O que eu não posso é ter no Ministério da Defesa alguém que não seja brasileiro nato. Beleza, pessoal? Então essas as ressalvas constitucionais quanto a cargos ou privativos de brasileiros natos. Vamos falar um pouquinho de extradição, porque no que tange a extradição também há diferença de tratamento entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Esses são os dispositivos que tratam da extradição, né? O artigo 5º, 51 e o 52. O que diz o 5º, 51? Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. E o 52? Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Pessoal, para entender este emaranhado constitucional aqui, nós vamos fazer esse quadro aqui, tá? Esse e o próximo aqui, ó, onde eu fiz uma distinção do tratamento constitucional da extradição quando se trata de estrangeiro e quando se trata de brasileiro. E aí fica mais fácil de nós compreendermos. Destrinchei, né, num mapa mental aqui, o dispositivo constitucional, como eu faço sempre, né? Com relação ao brasileiro, pessoal, como que se dá a extradição de brasileiro, pessoal? Brasileiro, e aqui é o que interessa para nós mais neste tópico, né? Depois eu falo da extradição do estrangeiro, aí não tem a ver com nacionalidade, mas eu aproveitei e já enxertei aqui para vocês entenderem a extradição, porque a extradição está lá no artigo 5º, né? É direito individual, tá? Eu não falei de extradição lá nos direitos individuais, porque eu ia falar dela aqui, tá? Aqui eu estou falando de nacionalidade, distinção do tratamento de brasileiro nato e naturalizado, mas para que o termo extradição fique completo, eu também introduzi a extradição do estrangeiro, tá? Tudo isso no artigo 5º, 51 e no 5º, 52, cujo a íntegra eu acabei de ler aqui para vocês em laranja aqui, tá certo, pessoal? Então vamos lá, para entender a extradição, eu tenho que fazer uma distinção. Extradição de brasileiro, tá? Brasileiro pode ser naturalizado? Depende. Eu tenho que fazer uma distinção aqui de brasileiro nato e naturalizado, tá? Com relação ao brasileiro nato, é muito fácil a resposta. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Ponto final. Mas é crime bárbaro, é terrorismo, né? É extorsão mediante sequestro, combinado com estupro, aí cortou a cabeça. Não pode ser extraditado. Tá bem, pessoal? A Constituição é categórica. O brasileiro nato não será extraditado. Ponto final. E o naturalizado? O naturalizado pode ser extraditado em duas hipóteses. Primeiro, se o crime foi praticado, se o crime em razão do qual se pede a extradição, né? O que é a extradição? Eu devia ter falado isso até lá atrás. O que é a extradição? A extradição consiste no pedido de um país a outro para que esse outro país, né, mande alguém que lá está para ser julgado no país requerente. Então o sujeito cometeu um crime na França, está no Brasil, né, a França pede ao Brasil que envie este sujeito para ser processado, ou para ser investigado, ou para cumprir pena na França. Tá certo? Este ato pelo qual o Brasil envia à França a uma pessoa que foi pedido, requerido pelo aquele país, para que seja lá processado, julgado e cumpra uma eventual sentença, este ato de envio desse sujeito é o que nós chamamos de extradição. Então, um brasileiro nunca vai ser enviado para ser julgado em outro país, né, para ser investigado ou para cumprir pena em outro país. Ah, mas eu soube de um caso de um brasileiro que estava cumprindo pena lá na Indonésia, foi condenado à pena de morte. Mas ele foi preso lá. Ele foi preso lá.
Se ele conseguisse voltar para o Brasil, ainda que a Indonésia pedisse a sua extradição, ele não seria extraditado, porque é brasileiro nato. Tá certo? Ah, tem um brasileiro que está cumprindo pena nos Estados Unidos. Tá, ele foi preso lá, nos Estados Unidos. Se ele cometeu o crime lá e está no Brasil, como apareceu recentemente aí não faz muito tempo no Fantástico, né? 2 brasileiros que mataram uma jovem nos Estados Unidos estão no Brasil, né? Não se concede a extradição. Tá bem, pessoal? Ele pode ser processado e julgado aqui, mas ele não é mandado para lá. Tudo bem, turma? Então, o brasileiro nato não é extraditado, tá? E o naturalizado? O naturalizado, como eu estava dizendo, pode, desde que o crime tenha sido cometido antes da naturalização, tá certo? Quando ele pediu a naturalização, ele já tinha cometido o crime. Então, o crime é anterior à naturalização. Se não, pessoal, a naturalização seria uma forma de extinção de punibilidade. Eu cometo o crime, né? Vou para um outro país, peço a minha naturalização, veja onde é facinho conseguir uma naturalização e eu estou livre do crime, né? Viria para o Brasil, me naturalizaria no Brasil e eu estou livre do crime que eu pratiquei num outro país. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? E ainda na hipótese de tráfico de entorpecentes. Tá certo, turma? Tá? Não se fala em extradição, ou melhor, é possível, perdão, a extradição de brasileiro